Boa noite a todos. Que alegria estar com os irmãos, Lilian e eu, nesse primeiro domingo do ano de 2024. Então, para aqueles que ainda não conseguimos cumprimentar, talvez você chegou um pouquinho depois, também deixamos para você um feliz ano novo em Jesus Cristo, nosso Redentor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou me acompanhar aí pelo seu aplicativo, Provérbios, capítulo 1. No Antigo Testamento, ali, depois do livro de Salmos, como lemos, no Salmo 65, o livro em seguida é o livro de Provérbios. Provérbios 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nosso irmão Guilherme já fez a oração por mim, agradeço então com relação às orações, enquanto você também, meu irmão e minha irmã, continuam orando por mim, para que tudo aquilo que Deus falou ao meu coração, eu possa com fidelidade transmitir nesta noite. Eu estou dando início a uma série, e como é bom começar um ano novo de 2024, com esse tema, um retorno à sabedoria bíblica, um retorno à sabedoria bíblica. E escolhido foi o livro de Provérbios, porque Deus tem na sua palavra, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, em 66 livros, ele tem um livro somente, que é um livro de sabedoria nesse sentido, diretamente, que é o livro de Provérbios. E Provérbios, ao lado do livro de Jó e ao lado do livro de Eclesiastes, fazia então essa literatura sapiencial, que vem de sapiência, que é uma sabedoria divina. Agora, na cultura do Antigo Testamento, na cultura do Antigo Oriente Próximo, outras nações, outros povos pagãos, também tinham os seus livros de sabedoria. Tinham os seus livros de sabedoria, seus costumes, eles tinham isso também. Mas a sabedoria desses povos que não eram israelitas, eles tinham então um objetivo de fazer as melhores escolhas com o propósito de alcançar uma vida melhor. Mas o que é a sabedoria bíblica que nós estamos vendo então aqui e vamos ver nessa série que serão de 4 domingos e que outros irmãos também estarão cooperando? A sabedoria bíblica, bem breve, seria o seguinte: é a habilidade de fazer escolhas piedosas na vida. É a habilidade de fazer escolhas piedosas na vida. E essa, então, é a sabedoria bíblica inspirada pelo Espírito Santo de Deus no livro de Provérbios, que acrescentou a isso aquelas outras culturas pagãs que eles não tinham. Eles queriam apenas fazer escolhas boas para ter uma vida melhor. Nada de errado com isso, nenhum problema. Mas acontece que a palavra de Deus vem nessa proposta que a ideia crucial do livro de Provérbios é que as nossas escolhas não sejam somente as escolhas corretas ou boas escolhas, mas sejam escolhas piedosas. E é isso que nós precisamos na nossa vida. E aqueles primeiros leitores, eles também receberam isso do Senhor através de Provérbios. O livro começa nesse capítulo 1 dizendo que estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão é o filho de Davi com Batseba. Salomão, ele é o resultado da graça de Deus sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus,
que em certo momento na sua vida não agiu como homem segundo o coração de Deus. E lá no livro de 1 Samuel, no livro de 2 Samuel, o autor inspirado vai mostrar como aquele que foi chamado por Deus, do homem segundo o seu coração, em certo momento, como ele se igualou, como ele se comportou, como ele se tornou igual a Saul, o seu antecessor. E Davi, então, tem ali um start de Deus através do profeta Natã, para despertar, para acordar, para reconhecer e dizer: eu pequei. E a graça do Senhor renovou toda a vida do rei Davi, embora ele tenha sofrido todas as consequências do seu pecado. E Salomão, então, foi o seu filho que sucedeu e foi o terceiro rei do chamado Reino Unido. Saul, 40 anos de reinado, Davi, 40 anos de reinado, Salomão, 40 anos de reinado. Agora, a sabedoria bíblica que Provérbios nos desafia, né? Esse termo de sabedoria significa Hokmah, no hebraico, aquilo que eles eram desafiados. O primeiro passo na sabedoria bíblica é conhecer a Deus. Mas o conhecimento que Provérbios pede que eu e você tenhamos, e aqueles primeiros leitores tivessem, não era um conhecimento abstrato, não era apenas um conhecimento teórico, não, mas era um conhecimento tal que fosse vivo, que fosse real. Como nos cânticos que cantamos aqui na letra interessante, né? Daquela letra que diz, como o nosso sangue corre nas veias, assim o Senhor também, na sua graça, né? Nos dirigindo, nos controlando, nos enchendo com o seu poder. Então essa era a sabedoria proposta, que era de fato um sentido concreto, que alguém que quisesse ter uma sabedoria bíblica precisava, primeiro passo, entregar a sua vida ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. A sabedoria, então, ensinada na Bíblia, não tem nada a ver com o QI, com aquilo que é chamado do quociente de inteligência, não aquele quem indica, né? No Brasil, às vezes, tem essa questão do quem indica do QI, mas o QI aqui é realmente o quociente de inteligência, a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua habilidade, a sua capacidade, o seu treinamento, são coisas importantes e são habilidades que Deus dá a todo ser humano. O fato de você usar todo dia, e eu também, usarmos aquilo que Deus colocou entre duas orelhas, chamado cérebro, o fato de nós pensarmos, o fato de nós raciocinarmos, o fato de usarmos as habilidades que Deus nos deu, isso é a graça comum de Deus a todo ser humano. Embora muitos seres humanos não reconhecem isso. Não reconhecem porque não tiveram encontro com esse Deus. Então, o primeiro passo é conhecer a Deus e reconhecer que você tem um Criador e que somos criatura. E Ele nos fez, e Ele nos formou. Lembro do ano passado, quando foi do aniversário da Visconde, né? Como ficou totalmente bela, que a pintura, tudo que foi feito, cada um se esforçou, aqueles que foram enfeitados. Mas dando exemplo aí, lá do irmão Carlos, marido da dona Ana, que está aqui, da irmã Ana, ele que pintou essa parte toda e fez assim: eu não tenho essa habilidade. Se você me der um pincel, uma lata de tinta, o máximo que eu posso fazer, talvez a questão lá de pular lá da amarelinha, e olhe só, né? E olhe lá se vai sair bem feito. Mas essa habilidade, né, de saber fazer, de saber misturar as cores, a tonalidade, de saber também essa questão que a própria habilidade vem. Mas a sabedoria bíblica é uma questão de uma orientação voltada para Deus, de onde vem a capacidade de agradá-lo. Por isso, essa razão de Tiago, capítulo 1, verso 5. Um livro correspondente no Novo Testamento ao livro de Provérbios, e que faz muitas citações de Provérbios, é a carta a Tiago, é a epístola de Tiago. E Tiago 1,5 diz o seguinte, que Deus dá sabedoria gratuitamente, com liberalidade, a todos aqueles que pedem. Deus dá. Mas essa sabedoria não significa que você e eu vamos nos tornar mais espertos por meio da oração. Então, aqueles jovens aí que se prepararam para o Enem no ano passado e tudo mais, então você fez essa oração: Senhor, o Senhor disse na tua palavra que se orar e pedir sabedoria, o Senhor vai fazer mais esperto do que todos, eu vou passar nessa prova no Enem. Mas você não estudou, você não se preparou,
você não levou a sério os cursos, você talvez não fez o cursinho, talvez você até investiu o dinheiro, talvez você não administrou bem o seu tempo e chegou na hora. Não adianta você fazer essa oração de Tiago 1:5, que não significa isso. Tiago 1:5 significa que Deus, Ele nos ajudará a sermos mais piedosas em nossas escolhas, se nós pedirmos a Ele. No meu pensamento, no seu pensamento de um ser humano, passam mais de 10.000 pensamentos por dia, num dia de 24 horas. Aí você que gosta de a questão de exatas em matemática, os engenheiros, aí você faz a conta, de quantos pensamentos passam em 7 dias. Mas quantas escolhas diariamente você, além dos seus pensamentos, 10.000 pensamentos, você está fazendo, ou você terá que fazer? Espero que você agora esteja pensando na palavra de Deus, não nas decisões ou escolhas que você vai ter que fazer amanhã, a partir de segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. E essa oração de Tiago 1:5, com Provérbios correlacionada, quer dizer isso: Senhor, tenho essa decisão, essa escolha, me dá sabedoria para te agradar, para viver para a tua glória. E eu e você estamos diante de centenas de decisões, escolhas que fazemos diariamente. Enquanto no livro de Salmos, que vai ser novamente essa jornada de voltar, como de 2022, a leitura nos cultos dos Salmos, e lemos o Salmo 65, do segundo livro, dos 5 livros de Salmos, nosso irmão Guilherme fez essa leitura. Os Salmos, eles são repletos dessas expressões de emoção, de dor, da alegria e do louvor, que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esses salmos que eram cantados, que eram realmente usados na liturgia de Israel, que faziam parte do culto a Deus, eram cânticos. E assim nos mostra como podemos, então, processar as nossas experiências diante de Deus. Agora, Provérbios é um livro muito diferente. Provérbios é um chamado a estudar, pensar, a aprender a disciplina prática de focar todos os nossos pensamentos e ações em Deus. Veja, por exemplo, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 2. Quando você vê essa questão dessa imagem aqui em Provérbios capítulo 2, verso 4. Vamos ler o contexto. Meu filho, preste atenção às minhas palavras, Provérbios 2:1, e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco na poesia hebraica, que é um forte elemento da poesia hebraica, essas cenas vívidas. Salomão está comparando aqui a sabedoria divina, sapiencial, como um tesouro escondido. Está nos convidando a cavar, como a prata, buscar aqui aquele tesouro. E a cada pepita que você vai achando, de prata ou de ouro, você vai achando aquela pedra preciosa, você vai guardando, você vai acumulando. Esse é o desafio e esse é o tipo da sabedoria para que você tenha. Para que eu tenha. E para que juntos nós possamos achar esse tesouro escondido de Deus, para escolhas piedosas que precisamos fazer a cada dia, todos os momentos da nossa vida. Essa é a questão de você olhar para isso e lembrar dessa questão, de você realmente ver Provérbios, esse chamado a estudar, a pensar e aprender a disciplina na prática. John Stott escreveu um livreto, fininho, de 88 páginas, que pode ser também um dos livros que você vai ler nesse ano de 2024. Crer também é pensar. Um dos ataques dos descrentes ou dos ateus que eles fazem para nós, como protestantes, como talvez chamados também evangélicos, talvez mais comumente chamados assim no Brasil, é que nós somos um povo ignorante, um povo que não estuda, um povo que não lê. Pelo contrário, eles não nos conhecem.
Eles não conhecem a palavra de Deus, o Criador. Eles não entendem que aqui está o tesouro divino para a nossa vida. Eles não sabem que isso é algo que temos que cavar. E esse é o chamado de Provérbios. Cave, busque, estude, reflita. Porque a sua fé, a minha fé, é uma fé que pensa. Crer também é pensar. Nós não temos uma fé burra. Não, nós devemos pensar e orar e ver. E Provérbios vai apresentar isso. Nas suas mensagens, nos 31 capítulos, ele vai dizer o seguinte, que eu e você nunca realmente pensamos o suficiente sobre alguma coisa. Há muito ainda que aprender. Pense em um assunto, qualquer área, você ainda tem que aprender, você tem que ler. Há ainda muita coisa para aprender. Você nunca realmente pensou o suficiente sobre alguma coisa. Ler e estudar Provérbios não se trata apenas em como ser mais sábio, mas sim em como tornar-se mais sábio. E essa é a grande diferença. No verso 5 que nós lemos ali no verso 2, 3 e também no 5. No verso 2, sua finalidade de Provérbios é ensinar sabedoria, disciplina as pessoas. Verso 3, sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. E no verso 5, o sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Esse é o convite de Provérbios. Nesse ano de 2024, nessa série, de novo, de voltarmos para a sabedoria bíblica, é de nos tornarmos mais sábios. Agora, não se trata apenas de conhecimento bíblico, não, é de conhecimento que você tem dessa sabedoria que é colocada na prática. Não se sabe de responder de perguntas, um jogo no acampamento, né, de quem acerta e tal, não tem nenhum problema com a questão dos concursos bíblicos, não é isso. Mas é muito mais do que isso, é o que você e eu vamos fazer amanhã, segunda-feira, quando começando mais uma semana na permissão de Deus, com aquilo que Deus diz, fala, nos ensina, nos convida, nesse relacionamento, onde você se conecta com Ele. E Provérbios capacita você e me capacita a viver a cada dia com escolhas que sejam piedosas. Mas muitas vezes, e você também, fazemos escolhas que não são piedosas. Sim, mas Deus continua insistindo. Venha, peça essa sabedoria, eu lhe dou. E depois que você fez isso, você vai também compartilhar com outras pessoas dessa sabedoria que você tem vivido na prática. Mas você precisa, e eu também, para compreender melhor Provérbios, você precisa de algumas dicas que eu quero passar rapidamente para você, de como ler e estudar Provérbios. Porque Provérbios não é uma narrativa. Ok? Provérbios não é como nós estarmos numa narrativa no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou nas cartas, tanto as de Paulo como as cartas gerais. Não são narrativas. Ou como os livros históricos de narrativas. Provérbios, ele é um livro totalmente diferente. E se você começar do capítulo 1 até o capítulo 10, a gente consegue ter aquilo um pouco assim, um pouco de um contexto. Mas o capítulo 11 até o capítulo 31 final, começa a vir Provérbios, cada um que se você ler corrido apenas, você não vai entender, porque não tem conexão, porque essa é uma característica desse livro. Você está cavando as pepitas, você está descobrindo, você tem que olhar cada provérbio com as categorias. A estrutura desse livro que foi feito de provérbios, organizado, provavelmente nos tempos do rei Ezequias, quando o capítulo 25 fala isso, que os servos, os escribas de Ezequias, colocaram mais provérbios de Salomão. Salomão foi realmente o que mais escreveu. O primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 32, diz que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. E nós temos aqui em 31 capítulos, selecionados pelo Espírito Santo de Deus, muitos desses 3.000 provérbios que Deus realmente quis colocar na sua palavra para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Ele, para o nosso crescimento. Mas se você não entender essas categorias, se você vai então entender que talvez você vai ler do capítulo 11, então você não vai entender nada, que não tem contexto.
não tem o contexto imediato que nós chamamos. Mas a primeira dica é Provérbios, que você tem que lembrar, Provérbios como uma poesia. Você já ouviu isso talvez de algum outro irmão estudando, mas não é uma poesia como nossa poesia no português, de versos e de rimas. Não é esse tipo de poesia. É uma poesia, a poesia hebraica era uma poesia de linhas de pensamento. Assim eram colocadas essas poesias, de linhas de pensamento, para reflexão, não apenas fazer a rima e o verso. Agora, Provérbios, então, você não pode achar que é um conjunto de passos simples para uma vida feliz, de consumo rápido. Esse é o grande desafio para nós hoje no século XXI. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura de consumo rápido, não é isso? A geração micro-ondas, a geração fast food, queremos as coisas rápidas. Se demorou muito ali no seu controle para mudar o canal, você já fica impaciente. Se você não pode pegar uma fila um pouquinho mais demorada, fica impaciente. E essa é essa questão de ser rápido, rápido, rápido. Por isso que as imagens são jogadas, então, nas mídias sociais rápidas. Elas vão mudando, rápidas. E as crianças que estão nascendo hoje, né, aí eu falo do meu neto de 5 anos, o nosso neto, são já crianças que estão nessa questão visual e de rapidez, tem que ser rápido, rápido. E Provérbios é um livro que nos convida a parar. E talvez você e eu precisamos, esse ano de 2024, pararmos um pouquinho mais e contemplarmos o nosso Deus. Termos uma vida mais de solitude, de parar na presença do Senhor. De parar, acalmar o nosso coração. Tudo é rápido, rápido, muito rápido e tal, e você não consegue pensar, raciocinar. Esse é o grande desafio dessa geração atual que nós temos aí. Um provérbio, então, é uma forma de arte poética que incute essa sabedoria na nossa mente, enquanto buscamos compreendê-lo. E a marca, então, mais fundamental da poesia hebraica era o paralelismo, que eram duas expressões, orações gramaticais, frases que são postas em estreita correlação entre si para modificar ou ampliar o sentido da outra. A segunda pode ampliar e estender a ideia da primeira, ou pode oferecer um contraponto que limita e atenua a primeira ideia. Mas nos dois casos, as duas ideias se esclarecem mutuamente, aumentando a nossa compreensão. A Brenda vai colocar para mim um versículo para nós aqui, ela vai projetar Provérbios 13:6. A justiça guarda o caminho do íntegro, a primeira frase, mas a perversidade desencaminha o pecador. Isso é uma tradução do original, que é hebraico. A gente perde um pouquinho da força, porque a gente não tem essa questão de estar no hebraico, mas também na tradução, na nossa língua materna, o português, conseguimos entender isso, e Deus fala conosco através da nossa língua materna, a língua do nosso coração. Então, justiça e perversidade. A justiça, a integridade, ela vem de uma vida de justiça. O caminho, para quem é íntegro, é pela justiça. Agora, aquele que é o pecador, em contraste com aquele que é íntegro, a sua vida é desencaminhada pela perversidade, em contraste com a justiça. Isso, então, é o paralelismo hebraico, essa questão dessas ideias. E você precisa comparar as frases com muita atenção e observar o jogo de palavras. Senão você e eu vamos perder o significado de um provérbio. Há um jogo de palavras que também no português conseguimos entender e ver analisando as duas linhas, correlatas uma com a outra. Agora, outra característica marcante da poesia hebraica, como eu disse agora de pouco, é essa questão da importância das imagens vívidas. A Brenda vai projetar agora Provérbios 11:22 para nós. Olha só a palavra de Deus. A mulher bonita, mas indiscreta. E aí então vem essa questão da comparação. E o como é essa ligação dessa comparação? É como anel de ouro em focinho de porco. E você vai ver que isso é assim, uma mulher, ela pode ser bonita, mas ela é totalmente indiscreta, né? Totalmente espalhafatosa, e tal, e todo mundo, e tal, fala alto aquela questão, tudo lá. Ela não tem essa descrição e tudo, e a comparação é como um piercing num porquinho palmeirense lá, que alguém coloca lá, e o porquinho vai desfilando aí, com a torcida da Mancha Verde. Então, as imagens e as metáforas que estão em Provérbios,
são sempre convites para nós pensarmos, nos muitos casos, em que é isso mesmo. É isso mesmo. Provérbios também, uma outra dica. Então, provérbios como poesia, provérbios como um enigma. Em que sentido isso? Você não pode pensar em provérbios, como eu disse, como promessas ou ordenanças individuais. Mas, geralmente, os provérbios não são nem uma coisa, nem outra. Cada provérbio é uma descrição de algum aspecto de como a vida funciona. Os provérbios foram organizados, eles foram selecionados e estão na palavra de Deus para mostrar cada aspecto de como a vida humana funciona. Um provérbio sobre o casamento, considerado isoladamente, se você pega um texto de provérbio sobre o casamento isoladamente, você vai pensar que você pode aplicar ele a todos os casos de casamento. Mas depois você lê um outro provérbio sobre o casamento, posterior, e, no entanto, vai revelar que existem algumas situações no casamento em que uma ação diferente é necessária. Então, somente quando eu e você unimos os provérbios para formar uma estrutura em que cada um modifica os outros, como fazem as frases paralelas, é que vai produzir, então, essa imagem completa, multidimensional, de um tópico em particular. Os provérbios, então, portanto, eles só revelam seu significado cumulativamente. Você vai lendo um provérbio, vai tentar achar as categorias desse provérbio e vai, então, vai acumulando esses provérbios. Por exemplo, eu vou deixar depois, daqui a pouco vou falar isso sobre a questão prática dessa mensagem para você. Mas você vai ter que ter vários provérbios sobre a língua, o uso da língua, de como eu e você falamos. Vários provérbios sobre a questão de finanças, vários provérbios sobre a questão de relacionamento de pais e filhos, vários provérbios sobre a questão das relações humanas. Então, essas são as categorias, os tópicos de provérbios que você vai ter que juntar e unir. E então, você vai ter uma compreensão do todo sobre o assunto. Portanto, se lemos as várias declarações de provérbios sobre um assunto, teremos, então, esse panorama mais amplo. A Brenda vai projetar agora provérbios 12 e 28 e provérbios 16 e 25. Primeiro, 12 e 28. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Ok? Provérbios 12 e 28. Agora, provérbios 16, o próximo, e 1, é da natureza humana fazer planos. Mas, não, espera um pouquinho, Brenda, acho que eu passei errado para você. É provérbios 16 e 25, eu vou ler aqui. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Então, um provérbio, se você ler ele isolado, o caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte. E o outro está falando, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Então, como a gente vai explicar isso? Juntando esses provérbios que falam sobre caminho, sobre o nosso caminhar, como nós vivemos, como nós caminhamos, não na questão só dos passos, não é isso. De quantos passos que você vai fazer na sua caminhada amanhã, e tem que fazer mesmo. Que o médico, a médica falou para você, e eu também, temos que voltar e vencer esse obstáculo aí do peso, e de perder peso. Digo por mim. Em outras palavras, então, você e eu temos que tomar o devido cuidado. Suas escolhas podem dar errado, porque este é um mundo fragmentado. Vivemos num mundo fragmentado. Os sábios, que são sábios em provérbios, eles têm plena noção de que, às vezes, todos os caminhos podem dar errado. E você planejou, você fez os passos, você fez ali, você pôs os pós, pôs os contras, analisou e tudo, e ainda assim, mesmo fazendo isso, você vive num mundo fragmentado que vivemos, e ainda pode ser um caminho que vai dar errado. Então, Provérbios não é uma caixinha de surpresa de promessas, não é um passe de mágica. Existe sim uma ordem que Deus pôs nas coisas quando criou o mundo, e nós devemos aceitá-la. Contudo, você tem que lembrar, eu tenho que lembrar, que este é um mundo caído, manchado pelo pecado. E os sábios sabem que a ordem criada nem sempre funciona como ela foi
foi planejada porque ela foi diretamente afetada pelo pecado. Então, não é fácil isso, estamos no mundo caído e você tem que aprender a discernir isso em Provérbios. Somente então, quando considerados em conjuntos, categorias e assuntos tópicos, os Provérbios nos dão uma visão sábia e teologicamente rica e multifacetada do mundo. Terceira dica, então, Provérbios como poesia, Provérbios, então, que nós vimos agora aqui, como um enigma, e agora, por último, Provérbios como uma instrução. O livro de Provérbios, ele foi originalmente um manual para instrução de homens jovens. Os destinatários são sempre filhos, e tinha dois significados. Realmente eram os filhos, né, que eram ali filhos de um pai, de uma mãe, de uma família, e também aqueles jovens que tinham seus mestres, que eram chamados às vezes pelos seus mestres de filhos. Então, esses dois significados são válidos em Provérbios. Por isso faz sentido que haja advertências contra mulheres adúlteras e predadoras no capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios. Mas nenhuma advertência paralela sobre homens adúlteros que existem e predadores. Os leitores modernos, eu e você, às vezes a gente vai ficar meio confuso, incomodado com essa orientação masculina do livro. Contudo, isso não deve levar você a uma conclusão de que Provérbios seja mais negativo em relação ao caráter feminino. Não. Não é uma preferência do caráter masculino em detrimento do caráter feminino. Não é isso. E que as mulheres não precisam ser instruídas. Não. E Provérbios foi apenas para homens. Nada disso. Quando você lê Provérbios 1 e 8, meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Provérbios 4, verso 3. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe. Provérbios 10 e 1, apenas esses exemplos que eu estou dando. Os provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece a sua mãe. A mãe tinha a voz de autoridade junto com o pai. Isso certamente significa que filhas, mulheres e filhos devem ter sido instruídos por meio dessa poesia concisa, resumida de Provérbios. E o livro tem o seu ápice no último capítulo 31, com a mulher virtuosa, terminando com ela, uma mulher, uma esposa, não apenas uma mulher, uma esposa, mãe. E diz então Provérbios 31, 26, apenas um desses versículos que eu quero citar: quando ela, essa mulher, que é mãe, que é dona do lar, que administra a sua casa, quando ela fala, suas palavras são sábias, quando dá instruções, demonstra bondade. Essa mulher de Provérbios 31, ela abre a boca com sabedoria e ensino. E ali, naquela cultura do Oriente Próximo Antigo, quando então as reuniões dos homens e dos juízes acontecia fora ali da cidade, do portão, naquela roda, ali diz então que essa mulher vai ali passar ali, e aqueles homens que estão se unindo vão ali admirar ela, por causa que o seu marido é honrado por aqueles homens, pela mulher que ele tem. Então Deus não é um Deus machista, a Bíblia não é machista, de forma alguma. Quem fala isso porque não conhece nada. Ou, como dizia minha avó, que eu não conheci, patavina de nada. Não entende nada da Bíblia. Assim, embora esse público-alvo original de Provérbios fossem homens e não mulheres, a sabedoria e a instrução desse livro aplica-se a todos nós, homens, mulheres, homens jovens, mulheres jovens, homens mais idosos, mulheres mais idosas, crianças aí que estão entrando na fase adulta, né? Porque a Bíblia não trata essa questão do que foi apenas no século 20, né? O século passado foi trazido, né? Por especialistas, pela psicologia, um termo de adolescência. Não, a Bíblia trata de criança, de fase adulta, de homem e de idoso. Porque aquela criança, ela tem que se tornar, e ela ia sendo treinada para se tornar um homem, uma mulher. Então a Bíblia não tem essa questão de adolescência, né? Nada disso. Embora isso foi
vindo de fora, e então foi embutido para a nossa sociedade. Nós então vivemos nessa realidade hoje. Não tem problema hoje você falar adolescentes, você está entendendo o que eu estou falando, ok? Mas a Bíblia não trata disso. Ela trata daquela criança que vai crescendo, e ela tem que sair da sua infância de criança e se tornar um homem na sabedoria divina, uma mulher na sabedoria divina, e não como nós temos hoje muitos homens que vivem como crianças, como adolescentes. E então a minha tarefa prática para você, eu passei para o nosso irmão Benjamin, eu passei o quadro tópico de Provérbios, que vai ter então as categorias dos assuntos, tá? Ele vai tentar fazer um infográfico disso, e vai passar para o grupo da comunidade. Se você não está no grupo, fale com ele, passe o seu WhatsApp, ele vai te passar. Se ele não conseguir fazer em infográfico, está ali em PDF, ele passa no PDF para todo mundo, e você vai então ter isso. E o desafio é que você faça esse estudo no culto doméstico. Provérbios é um ótimo livro para nós usarmos como família. Marido, esposa, filhos que moram em casa ainda, ou seus netos que vêm vindo agora e já estão na fase de ler, de aprender, e lendo um pedaço, vendo as categorias e juntando, e fazendo perguntas, aplicando, reconhecendo aquilo que nós precisamos mudar, que Deus está falando, e nós não estamos vivendo, e precisamos dessa sabedoria. E eu quero terminar então nossa mensagem com o temor do Senhor. Essa é a abertura que o Asaf me deu, que nós vimos aqui. O verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vá para Provérbios capítulo 9 e verso 10, e você vai ver também esse mesmo tema principal do livro de Provérbios, é o temor do Senhor. E porque depois vai falar lembra que quando termina a mulher virtuosa, vai também falar que a mulher que teme ao Senhor, essa será lembrada, essa será honrada. Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora tem uma ampliação aqui: o conhecimento do santo resulta em discernimento. A expressão temor do Senhor, não vou fazer isso, não tenho tempo para isso, tem 18 referências aqui no livro de Provérbios sobre o temor do Senhor. E quando você lê esses versículos com atenção, quando você vai cavando essas pepitas preciosas na palavra de Deus sobre o temor do Senhor, então você vai entender biblicamente a importância dessa expressão, o temor do Senhor. No entanto, podemos entender que o temor do Senhor implica em se ter um relacionamento vivo e vital com Deus. Este é o pré-requisito absoluto da sabedoria. Esse temor não é terror paralisante. Não é você ter medo de Deus, ter um terror de Deus. Não nesse sentido. Não é como algumas pessoas fazem a imagem de um Deus que é um carrasco, que tem um chicote na mão, e como na mitologia greco-romana do mundo do Novo Testamento, os deuses ali, eles mandavam raios, trovões, tempestades, furacões, maremotos para os meros mortais, porque os deuses acordaram de mau humor. Não, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, não provoca esse terror paralisante. Embora o autor de Hebreus diga que horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Isso para os salvos, os remidos, quando estão vivendo numa vida de prática de pecado. Mas o temor de Provérbios, o temor do Senhor, é uma atitude de reverência e maravilhamento, de você ficar maravilhado diante do fiel amor pactual de Deus. Deus fez um pacto com você. E daqui a pouco nós vamos celebrar esse pacto, o pacto da nova aliança, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Você foi comprada pelo sangue de Cristo. O corpo dele foi moído pelos meus pecados, pelos seus pecados. O que nos faz estarmos aqui hoje, no centro deste culto a ele, é a obra do Filho, do Senhor Jesus. E esse é o temor do Senhor, desse fiel amor pactual de Deus. Amor que nós não compreendemos. Porque mesmo às vezes, diz lá também em Timóteo, mesmo se você que é um salvo, você ainda for infiel a Deus,
por causa do amor pactual que ele tem, ele permanece fiel a si mesmo e vai em busca de você, desgarrado, afastado, desviado. Ele vai em busca, ele quer trazer você de volta. O Novo Testamento nos mostra que o tipo desse relacionamento com o Eterno que Provérbios exige só pode ser plenamente realizado por meio da fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, há um alerta que eu quero fazer, terminando essa mensagem, em relação ao coautor humano, ou seja, o instrumento humano que foi usado pelo Espírito Santo, que é o autor divino das Escrituras, e o nome dele é Salomão. Quero que você me acompanhe, ou que pode aplicar ou ler a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 11, do 1 ao 6 apenas eu vou ler, não temos tempo para isso. Mas agora aqui Salomão está quase no final da vida dele. Aquele homem que em 1 Reis 4, capítulo 4, lê depois, ele pede a sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu um grande exército, ele não pediu força física nem saúde, ele pediu sabedoria para ser o rei de Israel no lugar de seu pai. Deus ouviu a sua oração. E por causa disso, do pedido dele, Deus lhe deu a riqueza, o poder, a fama. E foram 40 anos que Salomão não teve guerra nenhuma. Enquanto seu antecessor, seu pai Davi, lutou, foi um homem de sangue, diz a palavra de Deus, que ele teve guerras e mais guerras, lutou, Salomão, seu filho, usufruiu de paz. E o seu nome, Salomão, significa isso, paz, em hebraico. O rei Salomão, 1 Reis, capítulo 11, verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai, Davi, tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Mais um ano pela graça, 2024 que nós estamos começando. E espero que o temor do Senhor caia no meu coração e no seu coração, quando você lê essas palavras do homem que foi, na parte humana, o mais sábio que existiu nesse mundo. Porque a sabedoria que ele teve veio de Deus. Percebe por 2 vezes essa tristeza: as mulheres desviaram seu coração do Senhor. E termina falando: Salomão recusou-se a seguir inteiramente o Senhor. Isso causa um temor no meu coração, porque não importa apenas começar bem. Você e eu precisamos terminar bem. E é mais importante terminar bem do que começar bem. Talvez você começou a sua vida cristã meio nos trancos e barrancos, mas busca o Senhor, peça essa sabedoria a Ele que Ele dá de graça, com liberalidade. Busca o Senhor mais esse ano de 2024, a cada dia, tem esse desejo no seu coração, esse compromisso. Ele vai ouvir a sua oração, esse tipo dessa oração, Ele vai atender, e Ele vai dar a você essa sabedoria. E Cristo, Ele sim é o verdadeiro Rei sábio. Mateus 12:42 diz: o Senhor Jesus afirmou ser maior que Salomão, com a sua sabedoria suprema. E eu quero terminar com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 e o verso 30, que vão nos falar de Jesus, o Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, 24, diz o seguinte, a palavra de Deus:
Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No mesmo capítulo, verso 30, foi por iniciativa de Deus, Deus o Pai, que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Esse é o nosso Salvador, o Rei sábio, o Rei justo, verdadeiro. Salomão falhou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, não falhou. E ele manteve a sua sabedoria na sua humanidade e na sua divindade até o final. Vamos celebrar isso, vamos cantar isso, enquanto os nossos irmãos vão dizer isso, que eu te quero mais que tudo. Que essa seja uma realidade no meu coração e no seu coração. E depois, em seguida, nós vamos ter também a ceia do Senhor.